Ora, bom dia pessoal, como é que é? Sejam aqui muito bem-vindos a mais um Mercados do Dia. Hoje vamos fazer com o Mercados do Dia 22 de Abril. Basicamente, o que é isto do Mercados do Dia? Para quem não sabe, é uma série de vídeos que eu faço em que analiso os jogos do dia. Essencialmente passo a minha análise sobre os jogos, apresento os meus métodos de trabalho para esses jogos, que jogos é que vou trabalhar, o que é que vou fazer, o que é que eu espero para esses jogos e em live depois na vertente do trading desportivo ou das apostas desportivas, passo um bocadinho a forma de trabalhar esse jogo, ok? Portanto, obviamente para quem não está nas apostas se calhar não é tão interessante, mas ainda assim acaba por ser, se gostares de futebol também acaba por ser interessante porque estamos aqui a passar pelos jogos do dia e a tentar tirar algumas conclusões. Por isso, já sabes, se curtires este tipo de conteúdo, se gostares deste tipo de análises, subscreve já aqui o canal, dá aqui o likezinho no vídeo, apoiar o canal para ver se chegamos aí a mais pessoas. Tá bom, malta? Bom, vamos então passar aqui para os jogos do dia. Vou já passar. Ora, muito bem. Temos aqui, já selecionei aqui os jogos todos que temos para o dia de hoje. Bastante jogos até, tendo em conta que é uma quinta-feira, mas mais equilibrado. Ontem, quarta-feira, foi uma série de jogos. Aliás, vocês conseguem ver aqui tanto jogo que houve ontem que uma pessoa até chegou a estar um bocadinho perdida a certa altura. Mas, bom, foi um grande dia. Eu não vou passar aqui muito pelos jogos deste dia, mas vou mostrar-vos um bocadinho onde é que foi os meus maiores greens neste dia. Foi claramente no jogo do Braga, que eu não estou a encontrá-lo. Está aqui. Foi no jogo, lá está, são tantos jogos. Foi no jogo do Braga. O Braga dominou o jogo por completo. Eu apanhei o primeiro gol do Boa Vista. Curiosamente, foi uma sorte este gol, ter apanhado este gol em Lei Braga, porque foi numa altura que a do Braga estava a explodir para cima e eu entrei num meio ao Boa Vista, num meio ao Braga, e apanhei o gol do Boa Vista. E depois deixei em free bet no Braga e o Braga acabou por virar o jogo aos 82 minutos. Tive o green total. E depois o outro grande jogo foi o jogo do Sporting. Portanto, curiosamente, 2 jogos da Liga Portuguesa, em que aqui comecei muito mal. Fui apanhado neste gol. Do... What? Ok, não, está aqui. Fui apanhado neste gol do Cassierra, do Belenense, aquela falha grotesca do Adam, do guarda-redes do Sporting, que acabei por ser apanhado neste gol. Estava em lei Belenenses, na verdade acho que estava em back Sporting, e sou apanhado nesse gol, não acreditei, né? O Sporting ia recuperar a bola, entrei no mercado e enfim, eu tenho aquela falha, mas depois o final do jogo acabou por virar completamente. Estive a trabalhar no lei Belenenses, estive a trabalhar no over 2,5, no over 3,5, bateu tudo, foi muito bom e cobriu bastante o red deste gol. Essencialmente foi estes os 2 grandes greens. Depois tive aqui alguns reds pelo meio em alguns jogos daqui, pequenos obviamente porque não consegui apanhar o gol. Estes foram os 2 jogos do dia. Enfim, vamos passar aqui para os jogos de hoje. Ok, vamos passar aqui para os jogos de hoje. Vou começar aqui por selecionar os jogos que eu pretendo trabalhar para hoje. Ok, portanto, essencialmente estamos aqui a ver há muito jogo, às 5 da tarde, enfim, vamos ter de fazer aqui uma boa seleção. Primeiro, Tondela Nacional, eu já vou ver o jogo, é às 3, portanto, garantidamente vou fazer o jogo, nem preciso de ir ver a tabela classificativa. Basicamente, o meu critério de seleção inicial será pelos interesses das equipas, perceber se as equipas, se está ali interesses, para ver se o jogo será interessante ou não, ok? Basicamente, olhar para as motivações das equipas. Não me está a apetecer trabalhar jogos em que as equipas não tenham qualquer motivação ou qualquer objetivo no campeonato. Está-me a apetecer ver jogos mais apelativos para ter uma tendência mais previsível, digamos assim. Bom, depois Gil Vicente Famalicão. Temos aqui um Gil Vicente que não luta por nada. Temos um Famalicão que está a lutar pela manutenção. Ok, não é um cenário ideal. Talvez não trabalhe, vamos ver. Roma-Atalanta. Depois eu já vou ver mais aficadamente estes jogos, ok? Só estou a selecionar ainda. Isto, basicamente, para quem não sabe, Mercados do Dia vai ter aqui o primeiro passo é a seleção dos jogos, o segundo passo é a análise da tiragem das probabilidades com base no modelo de Poisson, e a terceira análise é chegar aqui a cada um dos jogos, olhar a tabela classificativa e perceber se vai de encontro àquilo que o nosso modelo de Poisson gera. Ok?
Portanto, Roma-Atalanta aqui, claramente, jogo que eu vou querer trabalhar. Duas equipas a lutar com interesses, a gente já vai ver mais aficadamente. Portanto, este é um jogo que eu vou ver, 5h30. Depois, Ajax com o Utrecht. Ajax praticamente campeão, com montes de pontos, de vantagem, menos um jogo, portanto, claramente campeão. O Utrecht aqui a lutar pela Europa, mas de certa forma já tem alguma vantagem pela Heracles, menos um jogo. Não me interessa muito fazer este jogo, vou dar mute aqui ao jogo do Ajax. Depois, Atlético Madrid com o Huesca, claramente vou fazer, a lutar pelo campeão, a lutar pelo campeonato, o Atlético Madrid, o Huesca a lutar pela manutenção, eu vou fazer este jogo. Portanto, este jogo é às 18 horas, vou já registrar aqui. Depois eu estou aqui a escrever todos os jogos e todas as análises que vou fazendo e depois no fim mostro-vos aqui o documento em que estou a escrever. Mais fácil para também ficar tudo resumido. Bom, Portimonense-Benfica. Aqui o Benfica, claramente um jogo importantíssimo, porque o Benfica luta pelo Playoff de Champions. Portimonense está a lutar pela Europa, malta. Não se esqueçam que o sexto lugar, creio eu, que vai dar acesso à Liga Europa, ok? À Liga Europa não, neste caso agora é à UEFA Conference League. Porque uma pessoa, a final da taça entre Benfica e Braga, ambas estão aqui para as competições europeias, portanto há um dos lugares destes que vai para aqui para o sexto lugar, ok? Portanto passa a ser, o Vitória passa a ir, neste caso, e se o Portimonense aqui vencer fica muito perto, portanto claramente vou querer trabalhar este jogo também. Vou já registrar aqui, Portimonense versus Benfica, um jogo às 19 horas, claramente vou trabalhar este jogo também. Bom, assim sendo, e o jogo do Gil Vicente era às 5, portanto eu vou também fazer o jogo do Gil Vicente. Basicamente, eu só faço no máximo 4 jogos de cada vez, ok? Sendo que eu tenho o total foco em 2 e depois, se algum desses 2 já não tiver com interesse ou já não for dentro dos meus métodos de trabalho, substituo por um dos outros 2 adicionais. Ok? Portanto, vou estar às 5 Gil Vicente Famalicão, 5h30 Roma-Atalanta, 5h45, não, aqui não, 6 horas Atlético Madrid-Huesca e 7 Portimonense-Benfica. Entretanto, Gil Vicente Famalicão acaba às 7, portanto já abre aqui mais um slot e será provavelmente para o Sandhausen, porque este jogo é muito interessante. Hamburgo que está a lutar aqui claramente para chegar aos lugares de promoção de forma direta. O Sandhausen, entretanto o Bochum praticamente já é campeão, né? 17 jogos, 17 equipas, dá 34 jogos, faltam 4 jogos, depois 6 pontos, difícil para o Bochum. Aqui, portanto, este jogo vou querer trabalhar exatamente, vou registrar aqui o Sandhausen, como é que se escreve isto? versus Hamburgo às 19h30. É um jogo que eu vou querer trabalhar pelo interesse, já vamos ver isto mais aficadamente. Nápoles-Lazio, que jogo, que importantíssimo este jogo para o Lazio. Menos um jogo, portanto até em teoria tem vantagem. Se ganhar o seu jogo está a menos, que será com Turino, talvez. Deve ser com o Turino ou com a Roma. Ou com o próprio Atalanta, exatamente. É com uma dessas. Mas bom, claramente aqui uma equipe, um jogo muito importante aí na luta pela Europa, portanto, neste caso pela Liga Europa mesmo. Eu vou querer ver este jogo também. Portanto, Nápoles versus Lazio às 19h45. Deixem-me só olhar, porque tínhamos aqui o jogo da Roma-Atalanta 5h30. Sai às 5h30 este e entra o jogo. Portanto, e entra o jogo do Nápoles. Exatamente, ok. É isso mesmo. Porque sai o jogo do Gil Vicente, entra o jogo do Hamburgo, fico com 4. Se tiro o jogo da Roma com o Atalanta às 7h30 e entra o jogo do Nápoles com o Lazio às 7h45, portanto estamos com 4 jogos ainda. Ok, depois o jogo do Atlético Madrid com o Huesca
acaba às 8, portanto abre aqui um slot para os jogos das 8. Apenas um e temos aqui 3 jogos. Não é agradável. Temos de escolher o melhor destes 3. Leicester luta aqui pela Europa. Este jogo é bom, meu. Contra o West Brom, que de certa forma está um bocado já. 31 jogos. Calma que tem menos 2 jogos que o Fulham. Tem menos um jogo. 24 vai aos 27. 19 equipas, portanto isto são 38 jogos. O West Brom ainda tem aqui uma resta de esperança. Ok, pode ser interessante este jogo. Mas com o Leicester, depois de Real Sociedade com o Celta de Vigo, está a lutar pela Liga Europa, não é suficientemente interessante. Eu vou dar mute. Granada com o Eibar. O Eibar está em último, já está de certa forma longe. O Granada também está longe da Europa. Claramente este jogo não é interessante para mim, portanto também dei mute. Portanto é fácil. Vou trabalhar o jogo do Leicester com o West Brom. Ok? Às 20 horas. Depois, com isto, assim sendo com isto, ficamos com o Portimonense, com o Southampton, com o Nápoles e com o Leicester. Ficamos com estes 4. O jogo do Portimonense acaba. O jogo do Portimonense-Benfica acaba às 9 horas. Portanto, entra o Porto com o Vitória. Ou o Barcelona com o Getafe. Assim, aqui vai entrar os dois, porque depois este também acaba às 8h30. Entretanto, eu às 9h30. Entretanto, já desliguei deste jogo de certeza. Portanto, aqui vou trabalhar estes 2 jogos garantidamente. Tanto o Porto com o Vitória como o Barcelona com o Getafe. Garantidamente. Porto com o Vitória. Às 21h. E o Barcelona versus Getafe também às 21h. Este jogo é muito interessante, este do Barcelona. Ok, e depois à noite vou estar na Libertadores. Ok, vamos então aqui analisar estes joguinhos, malta. Vamos começar pelo Tondela Nacional. Apresento-vos aqui o meu modelo de poação para quem ainda nunca viu. Vamos pôr aqui Tondela contra Nacional. Ok, jogo interessante. Este jogo, então, vou dar aqui uma atribuição de jogo para o lado do Tondela, com 59,4% para o Tondela vencer é muito alta. Portanto, eu vou colocar aqui uma probabilidade, um Tondela Dronobet para este jogo. Em termos de over, vou no over 0,75. Não, over 1. Vou no over 1 para o jogo. Em termos de first half não me interessa nada. Em termos de segunda parte, vou colocar aqui o over 0. O Tondela ao empate, segunda parte. Tondela ao empate, segunda parte. E o over 0.5, segunda parte. Tem 71%. Acredito muito que possa bater este golo, então. Depois passamos para o Gil Vicente Famalicão. Ora, Gil Vicente contra Famalicão. Interessante, mal deste jogo, porque o Gil Vicente vem de uma vitória contra o Benfica. O Famalicão, que está claramente melhorou muito de forma, mas entretanto perdeu o último jogo. Enfim, aqui a tendência da população dá-me para o lado do Famalicão, 40%, mas não é suficiente para eu declarar como tendência de jogo. Vou colocar aqui este jogo para over, mais um jogo para over 1, na minha opinião. Em HT, em primeira parte não tem mercados nenhums de valor, segunda parte tem apenas um over 0.75 segunda parte, ok? Portanto, este jogo vou estar a trabalhar no sentido do over 1, over 0.75. É um jogo muito difícil de prever aqui algum resultado. Apesar de possam dar-me aqui alguma vantagem para o Famalicão, acho que o jogo acabar por ser relativamente complicado deste ponto de vista. Enfim, vamos ver, né? Depois, a Roma com a Atalanta. Vamos passar aqui para a Roma com a Atalanta. Ora, Roma, Atalanta. Ok, e o jogo
a dar-me aqui maior favoritismo para a Atalanta. Interessante, não estava à espera. Lá está, malta, isto é claramente para mim um jogo claríssimo para golos. Enfim, não, falando da pontuação primeiramente, Atalanta ou empate, é a tendência que me dá este jogo, com 48,2% é muito alto. Provavelmente tem a ver com a prestação da Atalanta fora de casa. Mas para mim, eu vou levar este jogo com uma tendência para golos. Over 1,5, 79%. A Roma é uma equipa que eu gosto imenso de trabalhar os jogos deles. Já trabalhei vários. A Roma é uma equipa que acaba por se fechar muito atrás, joga muito à defesa, deixa a equipa adversária criar oportunidades, deixa a equipa adversária trocar a bola, chegar à área. Lá está, a Roma parece uma equipa que arrisca demasiado, dá muito jogo e depois tenta aproveitar grandes contra-ataques. A Atalanta tem boa qualidade e se a Roma der este jogo, a Atalanta vai passar mal neste jogo. Portanto, eu vou levar este jogo para over. Acho que a Atalanta com essa exposição também vai abrir espaço e a Roma vai aproveitar. Este jogo tem aqui tendência de over 1,5, mas ainda assim acredito mesmo que possa dar o 2,5, ok? Isto é apenas um modelo de Poisson que me dá aqui uma probabilidade de 79,1% para o over 1,5. Mas se tiver já com 2 ou 3 golos e se o jogo estiverem aberto, atenção porque este jogo vai ter golos. Uma coisa muito interessante aqui, a primeira parte é para o lado da Roma, engraçado, a segunda é para o lado da Atalanta, portanto esse será uma das tendências que eu vou fazer aqui em live garantidamente. Enfim, de qualquer das formas, HT, acredito no over 0,5 na primeira parte, na segunda parte claramente estar no sentido da Atalanta, Atalanta um handicap mais 0,25. Eu estou a escrever tudo, depois já vos mostro as análises, ok? E vou também no over 0,5 na segunda parte. Um jogo muito interessante este. Gostei muito. Depois vamos aqui ao jogo do Atlético Madrid contra o West Ham. Atlético Madrid contra o West Ham. Onde é que está? Ok. Atlético Madrid, West Ham. Aqui este jogo, para mim, temos um Atlético Madrid a necessitar claramente de ponto de ganhar o jogo e com 82% para mim entra sem sombra de dúvidas neste mercado de probabilidades. Acho que vamos tomar aqui favoritismos a favor do Atlético Madrid, portanto o handicap menos 1,25 será a minha linha para este jogo. Obviamente em trading não vou trabalhar este tipo de handicaps, mas isto é mais numa vertente punter para vocês, poderá ser interessante apanhar aqui uma vantagem para o Atlético Madrid ganhar por 2 golos. Em termos de trading vou tentar obviamente apanhar esse gol do Atlético Madrid ou golos no jogo. Este jogo também jogo para o over, 80% de over 1,5 é altíssima essa probabilidade, o over 2,5 com 57,9%, portanto este é um jogo para mim de over 1,75, será a minha linha para este jogo, é um jogo para overs. HT na primeira parte não dá essa probabilidade, engraçado, portanto é um jogo para overs, mas sendo que na primeira parte uma probabilidade baixíssima de under, engraçado, sendo que os golos são quase todos na segunda parte. Aliás, vejam que a probabilidade do Atlético Madrid vencer na primeira parte é de 38,5% apenas. Engraçado. Portanto, vou trabalhar claramente no sentido do Atlético Madrid na segunda parte. A primeira parte aqui parece um bocadinho lenta até. Por isso mesmo, Atlético Madrid com 77% dá-me aqui uma indicação de handicap menos 1 na segunda parte. E um over bastante elevado, over 1 também na segunda parte. Portanto, este jogo será muito interessante para trabalhar na segunda parte. Depois, vamos passar aqui para o Portimonense-Benfica. Ora, Portimonense contra Benfica. Aqui este jogo, claramente, obviamente mais tendência para o lado do Benfica, mas não é uma probabilidade assim tão alta quanto isso, como já seria de esperado. O Portimonense está numa forma espetacular e o Benfica vem de uma derrota, não é? Enfim, aqui, ainda assim, vou colocar aqui uma linha de Benfica com um handicap mais 0,25, ok? Será a minha linha para este jogo, ou seja, possivelmente se o Portimonense entrar a vencer o jogo,
poderá ser interessante aqui a trabalhar nos mercados a favor do Benfica. Aqui o over, vou estar a trabalhar o over 1, é a minha linha para este jogo. Na primeira parte, o Benfica, o empate. Benfica ou empate na primeira parte. Tive aqui uma paragenzinha, mas não foi mal. Vou trabalhar neste sentido no Benfica ou empate. Claramente 45% é altíssimo. E trabalhar também não vou trabalhar nos golos nesta parte, ok? Portanto, Benfica mais favorito nesta primeira parte, ainda assim não é suficiente para ir buscar um golo. Nem na segunda, por isso vocês veem logo que este jogo lá está, é muito igual primeira e segunda parte. Pode dar para qualquer um dos lados. Na segunda parte não vou trabalhar match odds, portanto claramente este será apenas o sentido do jogo. Este jogo é difícil. O modelo de passo é engraçado porque temos aqui um jogo que nos dá para o over 1, um jogo que nos dá mais para o sentido do Benfica, mas depois eles em primeira e em segunda parte não consegue dar um favoritismo claro ao Benfica, nem um favoritismo claro para os golos. Interessante, para mim 66% não é suficiente para ir buscar um golo. Por isso claramente aqui um jogo muito incerto, possivelmente para o lado do Benfica, mas um jogo bastante incerto. Passemos aqui para a Alemanha. Ui, eu não abri a Alemanha. Fogo. Aí. Ok. Temos aqui uma paragenzinha porque não tinha aberto a Alemanha. Ok, já está. Bom, aqui no jogo na Alemanha vou ver aqui o Sandhausen contra o Hamburgo. Ok, este jogo, Sandhausen com Hamburgo, para mim, jogo para trabalhar no sentido do Hamburgo, claramente. Este Hamburgo, o empate, muito interessante para mim. Com 47%, acho que o Hamburgo aqui, apesar do Sandhausen estar a lutar pela manutenção, mas claramente o Hamburgo aqui precisa mais da vitória pela luta que está a ter pela promoção. Depois um jogo para muito bom para overs, uau! Jogo para over 1,75, interessantíssimo. Gosto de trabalhar este tipo de jogos. HT, olha, primeira parte mais para o lado do Sandhausen. Isto é aquilo que eu adoro. Sandhausen ou empate na primeira parte. E depois over um jogo para over 0,75 primeira parte. Depois na segunda parte, claramente para o lado do Hamburgo. Isto é muito fixe. 57% que dá-nos, portanto, aqui um Hamburgo Dronobet. Segunda parte é a nossa linha. E um over 0.5 na segunda parte. Portanto, este jogo com muitas ideias aqui, né? Depois, Nápoles-Lazio. O vídeo já está a ficar grandinho, malta. Eu tenho de perceber ainda, lá está, eu ando de testar, tenho de perceber ainda qual é que é o método de conseguir fazer isto mais rápido, para os vídeos não ficarem tão loucos e depois passar um bocadinho a minha forma de analisar os jogos na mesma. Não é fácil. Bom, talvez sem estar a escrever, né? Se calhar primeiramente faço um vídeo só a mostrar os jogos e a mostrar as probabilidades e depois faço a minha análise para mim. Mas bom, aqui Nápoles-Lazio, claramente no sentido do Nápoles, 56,7%, um Nápoles Dronobet para este jogo. Um jogo também no sentido dos golos, muito interessante, um jogo para over 1,75 neste jogo. Mas atenção, são duas equipas muito parecidas, são duas equipas que estão muito perto uma da outra e normalmente quando isso acontece acabam por se anular, portanto muita atenção a essa questão, ok? Vamos ver aqui um jogo para over 1,75 em termos de HT, 58% para o Nápoles em termos de HT.
primeira parte, portanto, claramente ir no sentido Nápoles, Dronobet na primeira parte. No golo também, vou tentar buscar aqui o over 0.5 primeira parte. Para a segunda não há nada de relevante em termos de net odds, mas vou buscar certamente aqui um over 0.01 over 1 segunda parte, cá está. Jogo possivelmente por 2 golos. Dá-me aqui uma probabilidade de 86%, uma probabilidade altíssima de over 0.5 segunda parte, 58% para over 1.5, acaba por ser uma probabilidade relativamente alta e por isso é o over 1 em que um golo devolve, né? Será a minha linha. Bom, quase a finalizar aqui o vídeo, vamos partir para o Leicester contra o West Brom. Ora, Leicester, escolheu o Liverpool. Leicester contra West Brom. Aqui temos um jogo também no sentido, o Leicester também não seria de esperar outra coisa, não é verdade? O Leicester que está a lutar ali pela Champions. Ir aqui no sentido do Leicester handicap mais 0.25, sendo um bocadinho aqui conservador até. Em termos de overs, é um jogo para over 1.75, portanto mais um jogo para golos. Nós hoje temos aqui muitos jogos para golos, super interessante. Em termos de primeira parte, Leicester com 47%, gosto imenso. Portanto, Leicester ou empate na primeira parte, vê-se aqui algum favoritismo deste Leicester na primeira parte, e ir tentar buscar este over 0.5 primeira parte também acaba por ser bastante interessante. Depois, na segunda parte, já não vou dar favoritismos, vê-se aqui uma diminuição, estava à procura da palavra certa, uma diminuição clara deste Leicester que passa de 47 para 40,5, por isso claramente vou baixar aqui um pouco, ir no sentido do over 0.5, na verdade isto é um over 1 com 85% para 56%, um over 1, isto é um jogo para over 1 segunda parte, apesar de não tomar favoritismos em termos de match odds, mas será um jogo para over 1 segunda parte. Depois, por fim, temos o Porto com o Vitória de Guimarães. Ora, Porto contra o Vitória. 64% para o Porto vencer, portanto probabilidade muito alta. Ainda assim, não é das probabilidades mais altas, porque quando nós temos aqui os grandes em Portugal normalmente costumam ter percentagens acima dos 70%. Vimos aqui um caso em que ontem o Sporting teve 53%, empatou o jogo. Hoje tivemos a olhar pouco um caso do Benfica, que também estava com 50 e poucos por cento. Vamos ver se não vai empatar o jogo também. Temos aqui um Porto com 64%. Ainda assim não é totalmente inspirador, mas o facto de jogar em casa contra uma equipa que tem estado minimamente em má forma, apesar de ter ganho o último jogo, que é o Guimarães, jogo pode ser complicado para o Porto, mas de certa forma dá-lhe aqui algum favoritismo o facto do adversário de jogar em casa. Ainda assim, 64%, é preciso ter aqui algum cuidado com este Porto. Ainda, de qualquer das formas, vou trabalhar no sentido do Porto, porque o modelo dá-me essa indicação e é nesse sentido que eu vou colocar aqui o handicap menos 0.25 ao Porto. Vou no sentido do over. Vou no sentido aqui do over 1.5 do jogo. Portanto, mais um jogo possível para golos. Over 1.5 é muito interessante. Qualquer tipo de jogo que tenha uma linha acima de over de 1.5 ou acima, é sempre um jogo muito bom para golos. Em termos de primeira parte, vou estar aqui no sentido de apanhar este over 0.5 primeira parte, sem favoritismos. Claramente o Porto tem muito mais favoritismo nesta segunda parte, por isso mesmo trabalhar no sentido do Porto handicap menos 0.25 segunda parte, e ir buscar esse gol também na segunda parte over 0.5 segunda parte. Depois, por fim, Barcelona-Getafe. Ora, este jogo Barcelona-Getafe, um jogo que eu aqui até acredito que possa dar bem
uma boa vantagem para lá do Barcelona, um Getafe que não me inspira assim tanta confiança. Apesar de ter jogado muito bem contra o Real Madrid, não sei se vocês viram, mas defendeu muito bem. Mas claramente, um jogo que está aqui uma probabilidade altíssima para o lado do Barcelona. Um Barcelona que eu vou trabalhar então aqui, assim sendo, num handicap menos 1,25. Portanto, aqui claramente um jogo de grande probabilidade do Barcelona vencer por 2 golos. Depois, jogo que vou trabalhar no sentido do over 1,5. Também jogo na primeira parte para o lado do Barcelona. Estes 57% permitem-me estar acreditar num Barcelona Dronabet primeira parte. Em termos de segunda parte, estar aqui também no sentido do Barcelona. Lá está este Barcelona muito forte, 70% na segunda parte, portanto dá mesmo aqui uma probabilidade de Barcelona handicap menos 0,75 na segunda parte. Portanto, a probabilidade, temos aqui uma boa probabilidade de vencer por 2 golos na própria segunda parte. De qualquer das formas, segunda parte eu vou estar na linha de overs a over 0,75, nem o over 1, portanto acaba por perder aqui algumas forças, não é verdade? Enfim, o vídeo já vai ao longo, 31 minutos, muito longo. Eu já nem vou passar pelos jogos, pela tabela classificativa, não dá, porque senão o vídeo vai ficar enorme, não vale mesmo a pena. Eu vou apenas mostrar-vos aqui então as minhas análises. Estas foram as análises que eu tirei, portanto, eu nem sei onde colocar, não, eu vou colocar aqui. Pronto, para os jogos que eu vou trabalhar, então, Tondela com o Nacional, no sentido do Tondela, e no sentido do Tondela neste jogo, tentar buscar aqui um possível 1 ou 2 golos, principalmente nesta segunda parte. Portanto, será um jogo mais para a segunda parte para o lado do Tondela. Jogo Gil Vicente Famalicão. Não pretendo dar aqui grandes favoritismos. Pela tabela classificativa também podemos ver. E por isso mesmo ir aqui no sentido de pescar um golo nesta segunda parte será a minha ideia. 1 ou 2 golos nesta segunda parte. Acredito pelo over 0,75. Over 1 é a linha do jogo. Parece-me muito interessante. É essencial vermos como é que o Famalicão vai entrar aqui em campo, porque precisa da vitória, precisa de sair desta zona de sufoco em que está, e portanto poderá ser mais interessante, porque o lado do Gil Vicente não tem grandes interesses. O empate até lhe é suficiente. Depois, Roma com a Atalanta. O jogo em que a Atalanta luta. Eu estou aqui acabo por mostrar aqui um pouco também da tabela classificativa. Aqui a Atalanta a precisar claramente da vitória para ameaçar aqui para sair um bocadinho do sufoco do Nápoles, na verdade. Essencialmente é apenas só isso, porque já não chega ao título de campeão. O segundo, o terceiro e o quarto são iguais, exatamente a mesma coisa, e portanto a motivação da Atalanta é simplesmente sair desta zona. Portanto, gosto muito mais das motivações do lado da Roma, em que precisa da vitória para ir à Europa. Portanto, muito mais interessante o lado aqui da Roma. Ih, até escrevi aqui mal. Portanto, eu vou estar aqui também. Vou no sentido dos golos, porque apesar de tudo a Atalanta acaba por precisar também da vitória. Portanto, vou no sentido dos golos, vai haver espaço, a Roma vai dar o jogo à Atalanta. Vou buscar um golo na primeira parte, um golo na segunda, e se puder não vou dar estes favoritismos. Não concordo com eles e portanto não os vou dar, apenas isso, vou no sentido dos golos. Depois, lá está, malta, é importante, isto são as análises do modelo de Poisson, não é? É importante porque aquilo não vê as motivações das equipas, não vê os jogadores, não vê nada disso, pega simplesmente no historial da Liga, no historial desta época e passa isso para probabilidades, passa os acontecimentos para probabilidades. Não significa isso que vai acontecer. Portanto, é muito importante fazer esta separação. Atlético Madrid, Huesca. O jogo em que temos Atlético Madrid a lutar pelo primeiro lugar.
o Real passou, mas o Atlético está com menos um jogo. Se vencer, fica com os 3 de vantagem. Não esquecer que o Barcelona está com menos 2 jogos e, portanto, aqui a vitória, eles podem ir até aos 71 pontos e acabam por ficar a 2 do Atlético Madrid. Portanto, o Atlético Madrid precisa de vencer. Ok, fica a 2 se o Atlético Madrid vencer ao Huesca e o Barcelona vencer esses 2 jogos. Okay? É importante dizer isso. Portanto, claramente temos aqui um Atlético Madrid a precisar de vencer. Se não vencer, fica também aqui com a ameaça do Sevilha bem perto. E, portanto, este campeonato está muito interessante nesta luta a 4. Super, super, super interessante. Portanto, obviamente, no sentido do Atlético Madrid, nem podia ser de outra forma, apesar do Huesca querer sair da zona de cá de baixo, eles vão lutar pelo empate, vão se defender, não vão querer marcar, a não ser que o Atlético Madrid marque. Por isso eu vou no sentido do Atlético Madrid vencer o jogo, principalmente na segunda parte, mas vou estar atento porque na primeira também poderá surgir esse gol. De qualquer das formas, o over 1,5, o over 2, o over 2,5 também poderá ser interessante se mediante o comportamento do Huesca. Se o Huesca aparecer com uma ideia mais ofensiva, a querer marcar, a querer empatar o jogo, vai abrir espaços e o Atlético de Madrid vai aproveitar isso. Portanto, aí também no sentido dos golos. Portimonense-Benfica, jogo claramente mais para o lado do Benfica. Benfica precisa, para não deixar o Braga fugir para o lugar da Champions. Portanto, o Benfica vai estar com muitos interesses neste jogo. Depois temos um Portimonense que, apesar de tudo e tal como eu vos disse há pouco, já está a lutar pela Europa. Okay? O 6º lugar vai dar acesso à Europa. Portanto, o Portimonense vencendo aqui ameaça severamente os lugares da Europa. Aliás, uma vitória aqui coloca-os já na 8ª posição e ficam a 1 ponto do Santa Clara. Por isso, isso mostra bem o quão aberto está esta luta pela Europa também. Portanto, provavelmente vou tomar algum favoritismo para o lado do Benfica apenas e só se o Portimonense marcar primeiro. Se não, vou provavelmente tentar ir buscar 1/2 golos, dependendo também da postura com que o Portimonense vai estar no jogo, porque o Benfica vai procurar a vitória garantidamente. Depois, Sandhausen, Hamburgo. Super interessante. Hamburgo, 3º lugar, menos um jogo, pode ficar a 1 ponto da passagem direta para a Primeira Liga. O Sandhausen, 17º, com a vitória, sai desta linha de despromoção direta para a 3ª. Portanto, a lutar para ir para a primeira, o outro a lutar para ficar na 2ª. Basicamente, vai ser um jogo muito interessante. Eu não daria favoritismos. Eu iria nos golos, mas, portanto, tentar buscar aqui um over 1,5, um over 2,5, possivelmente também poderá entrar. Se o Hamburgo estiver a perder o jogo, aí sim pode ser interessante trabalhar no sentido do Hamburgo, porque o Sandhausen vai defender e o Hamburgo vai tentar buscar aí o gol. De realçar aqui, e é o que me deu na Poisson, e eu quando noto isto, eu faço sempre. Eu claramente vou em trading, vou estar a trabalhar lei Hamburgo na primeira parte e depois vou estar a lei Sandhausen na segunda, ou backs, não sei, vamos ver, mas será muito por aí. Depois, Nápoles-Lazio. Vamos tentar que o vídeo não passe os 40 minutos. Nápoles-Lazio. Bom, jogo claramente duas equipas a lutar aqui pela Europa. Lazio a querer ameaçar o próprio lugar da Liga Europa do Nápoles. O Nápoles a querer ameaçar os lugares da Champions, a querer entrar nos lugares da Champions. Por isso, ambas as equipas aqui com muito interesse. Mas por um lado, a Lazio tem muito mais interesse que o próprio Nápoles. Portanto, na verdade, a Lazio também está a ser pressionada pela Roma cá atrás. Mas na verdade é que a Lazio precisa muito mais desta vitória do que o Nápoles. Não esquecer isso. E portanto, o Nápoles aqui, se sacar aqui um possível empate, não é totalmente desinteressante. E pode até ser bom para eles para garantir aqui a Liga Europa. Ou pelo menos para manter a vantagem para o Nápoles. Pois, não esquece para a Lazio. Não esquecer que a Lazio tem menos um jogo. Afinal, não é assim tão interessante o empate para o Nápoles. Enfim, o jogo vai ser interessante, mas esperem por um gol. Eu não vou estar no sentido dos golos
apesar de aqui me dar o 0,5 a primeira parte e, o over na segunda parte, eu vou esperar por um gol no jogo para aí começar no sentido dos golos. Este jogo precisa de um gol para desbloquear, claramente. Depois, Leicester com West Brom. Leicester a lutar pela Champions League, muito interesse, acho que não tem acesso direto à Champions há algum tempo, o Leicester, portanto, precisa aqui de garantir, está a levar com uma pressão do Chelsea, do West Ham, do Tottenham, do Liverpool, portanto, muito interessante. O West Brom precisa urgentemente da vitória. Acho que aqui, trabalhar no sentido do Leicester pode ser interessante se o West Brom entrar a ganhar. Se não, acho que o Leicester vai até aceitar este empate. 32 jogos, se conseguir os 57 pontos, 2 pontos de vantagem, não será totalmente desinteressante para o lado do Leicester. As próprias probabilidades não me dão um favoritismo muitíssimo grande para o Leicester e por isso mesmo pode ser um jogo complicado. Ainda assim, acho que vou tentar ir na mesma no sentido dos golos. O West Brom precisa da vitória de forma urgente, portanto vai-se expor garantidamente. Neste momento o West Brom está num ponto em que seja qual for o adversário, ele vai se expor, portanto ir no sentido dos gols neste jogo. Porto, vitória de Guimarães. Lá está. Guimarães a lutar pela... eu não gosto de chamar Guimarães. Vitória a lutar pela Europa. Porto a lutar pelo campeonato. Não pode perder pontos, portanto o Porto está urgentíssimo da vitória. Trabalhar no sentido do Porto aqui poderá ser muito interessante, só que a odd está muito baixa. Está a jogar em casa, modo 1,30 contra um Vitória, não faz qualquer sentido e por isso mesmo, sim, trabalhar no sentido do Porto, mas com uma odd mais alta. Esperar talvez pela segunda parte. Até lá, estar no sentido dos gols, acredito que será um jogo rápido, acredito que vamos ter aqui um Vitória a dar o jogo ao Porto e a aproveitar alguns contra-ataques e atenção que o Vitória é uma equipa de grandes contra-ataques. Depois, Barcelona-Getafe, jogo para... claramente no sentido do Barcelona, acho que o Barcelona aqui vai tentar dar mesmo uma goleada neste Getafe que precisa de sair aqui um bocado da zona, desta zona de baixo, apesar de ter 4 pontos de vantagem, vai lutar por um pontinho para ir aos 32, já dá uma vantagem de 5 pontos, acaba por ficar bastante mais relaxado e acho que o Getafe irá nesse sentido defender e tentar levar aqui um pontinho. Obviamente, se o Barcelona marcar o jogo vai abrir um bocadinho e acho que o jogo pode ser um jogo bom para golos ou um possível jogo para buscar aqui um Barcelona a vencer por 2 golos, porque este Barcelona vai ter um final de época brutal. Acho que mesmo que o Barcelona, para mim, é quem vai levar o título de campeão. Por isso mesmo, trabalhando no sentido do Barcelona na primeira parte, Getafe vai só defender, trabalhando no sentido do Barcelona na segunda parte no jogo, ou mesmo ir buscar um over 1,5, mas acho que aqui tomar favoritismos faz todo o sentido. E pronto, malta, e é um bocado isto, as análises do dia de hoje, 43 minutos, eu vou ter claramente de começar a reduzir isto de alguma forma. Tá bom, malta, espero que tenham gostado aqui destas análises, é mais um diazinho aqui de mercados do dia, espero que façam grandes apostas, acompanhem-me aqui no Telegram, já sabem, eu estou em live a fazer o acompanhamento destes jogos, portanto, se queres estar a analisar comigo e se queres perceber o que é que eu estou a trabalhar nesses jogos, tens de estar no meu Telegram que está aqui na descrição. Não percas, tá bom, malta? Muito obrigado a toda a gente que viu aqui o vídeo e que aguentou estes 43 minutos, que eu aposto que são bola de pessoas, mas pronto, deixem o like na mesma para apoiar aqui o conteúdo. Eu prometo que no próximo vou fazer isto mais pequeno, tá bom, malta? Muito obrigado a todos e até amanhã.